E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês a reforminha que eu fiz no armário aqui de casa. O armário já era bem antigo, ele tava bem batidinho, ele tava com muita ferrugem. O meu objetivo era trocar esse armário, mas aí eu queria também reformar a cozinha e como no momento agora não dá pra fazer isso, e eu também não queria deixar o armário lá daquele jeito, né, enferrujando, porque senão ele já tava até com buraco, ia chegar uma hora que não ia ter mais armário, né, ia acabar na ferrugem. Aí eu decidi reformar ele, aproveitei também para trocar a cor. Ele era bege, eu deixei branco, acho que ficou assim com um aspecto mais novo também. Mas o principal ali que eu tava me atentando era nessa questão da ferrugem, né? Vou aqui mostrar para vocês como é que eu fiz, o que deu certo, o que eu faria diferente, para ver se pode ajudar alguém aí que também esteja na mesma situação, que tá precisando fazer alguma coisa aí para deter a ferrugem no armário, que não tá podendo trocar no momento. Lógico, né, gente? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional. Mesmo assim, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado e quero compartilhar aqui com vocês. Para fazer esse tipo de trabalho, precisa usar máscara, luva e óculos, tá? Desde o começo, para não prejudicar a saúde. Bom, para começar, a gente precisa tirar a ferrugem. E para tirar a ferrugem, a gente pode usar uma espátula, tipo essa daqui. Para facilitar na remoção da ferrugem, existem produtos específicos que vendem aí em casas de tintas. No caso, eu fiz uma pasta caseira à base de vinagre e maisena para passar nos pontos de ferrugem e ajudar a tirar. Essa pasta é feita da seguinte forma: a gente dissolve 2 colheres de sopa de amido de milho em 50 ml de vinagre e coloca em uma panela. Depois a gente adiciona mais 250 ml de vinagre. Nós vamos aquecer isso no fogo e vai virar tipo um mingau. Depois que esfriou, eu coloquei um pouquinho de óleo de soja. Eu poderia ter colocado um pouquinho mais, porque depois foi bem difícil tirar a pasta. E eu acho que foi porque eu coloquei pouco óleo. Antes de aplicar essa pasta, eu limpei a superfície do armário para melhorar o contato da pasta de vinagre com a ferrugem. E também para já tirar o grosso de ferrugem. Depois eu passei a pasta de vinagre e deixei agindo por umas 20 horas antes de tirar com a palha de aço e a espátula. Eu achei um pouco trabalhoso tirar ela, mas eu acho que foi porque eu usei pouco óleo na minha receitinha da pasta. Primeiro eu tinha tentado tirar com uma esponjinha normal, aí depois que eu vim com a palha de aço e com a espátula, e aí foi mais tranquilo para tirar. Você não precisa fazer tudo isso para tirar a ferrugem. A própria Suvinil explica que para aplicar o contra-ferrugem, basta usar uma espátula para tirar as crostas mais profundas de ferrugem, e que se a ferrugem for superficial, nem precisa tirar. Basta só lixar e limpar com o thinner depois e seguir o processo normalmente de aplicação do contra-ferrugem. Depois de fazer isso, eu lixei a parte de dentro do armário com a lixa número 100, a lixa de ferro número 100, e a parte de fora com a lixa número 220. É importante a gente lixar para deixar a superfície porosa e dar uma boa aderência para aplicar o contra-ferrugem. Só para mostrar para vocês a diferença do armário lixado, este, pro não lixado, este, olha só que tá todo brilhosinho, né? E esse aqui dá para perceber a porosidade. Depois que eu lixei, eu limpei todo o armário. Eles indicam limpar com thinner para retirar qualquer resíduo que tem ali no armário, né? Que atrapalhe na aplicação do contra-ferrugem. Depois dessa limpeza com o thinner, eu vim aplicando o contra-ferrugem da Suvinil. Eu escolhi esse contra-ferrugem por ser um produto que já é 3 em 1. Ele pode ser aplicado diretamente sobre a ferrugem. Ele é um fundo anticorrosivo, protege contra a ferrugem e ainda consegue dar um acabamento. Então, usando esse produto, eu consigo proteger o metal da corrosão pela ferrugem e já consigo ter um acabamento. Não preciso ter que comprar um outro produto para passar. Eu vou mostrar aqui para vocês o processo que a gente tem que fazer com o contra-ferrugem, né? Quando a gente abre a lata, que tem que fazer a mistura correta. Então, eu abri a lata, aí quando a gente abre, tem que misturar bem, né? Eu peguei aqui um cabide quebrado que eu tinha. Você pode misturar com uma régua ou uma espátula e mexer bastante, viu, gente? Porque logo que eu abri, a cor dele assim tava meio amarelada, mas depois que eu misturei bem, a cor branca apareceu. O próximo passo é misturar a água ras. Como eu ia aplicar com rolinho e pincel, o correto era diluir na proporção de 10%. Eu não queria misturar direto na lata, então eu peguei 150 ml do contra-ferrugem
e misturei com 15 ml de água rasa. E isso eu já apliquei, eu passei de uma forma bem generosa. Eu comecei com a trincha assim nos vincos e nos cantos. Depois eu vim com um rolinho de espuma para passar nas outras áreas. É melhor usar um rolinho pequeno que um rolinho grande, porque com um rolinho pequeno a gente tem mais controle. Além disso, o rolinho grande desperdiça muito produto. Uma dica que a Souvenir dá e que eu fiz, eu achei muito bom, foi forrar a bandeja com um saco plástico, desses de lixo mesmo, porque aí depois que a gente terminar o trabalho, não precisa lavar a bandeja com água rasa. É só jogar o plástico fora e a bandeja fica limpa. Para pintar, duas coisas importantes que a gente precisa ter em mente. Manter sempre uma mesma direção. Se você começou a pintar nessa direção, não mude para essa direção, continue nessa direção. E outra coisa que foi onde eu pequei. Eu só conseguia fazer praticamente à noite ou no final de semana. Então, os dias foram passando e tava aquela bagunça na cozinha e eu comecei a ficar impaciente. Então, assim, a outra coisa que vocês têm que ter é paciência. Porque como eu tava muito querendo terminar logo, eu fui pegando às vezes a tinta assim, colocava muito produto e escorria. E aí teve partes que eu achei que não ficaram tão legais por isso. Eu até brinco, né, que eu faço artesanato, eu gosto, só que eu não tenho paciência também de ficar muito tempo em um projeto. Eu gosto de ver logo o resultado final. E nesse caso, gente, não adianta, tem que ter paciência, porque a tinta demora para secar, né? O contra-ferrugem demora para secar. Não foi no tempo que eles falaram, tá? Eu achei que demorou mais. Inclusive, quando eu fui envelopar, já tinha deixado mais tempo, né, do que eles tinham falado, e eu achei que tava seco e não tava assim tão seco. Na hora que eu fui aplicar o papel de envelopar, deu uma estragada, aí depois eu vim e corrigi com um pincel pequenininho, né, depois que eu envelopei. Então isso é uma coisa pra gente se atentar, né, respeitar o tempo da pintura. Ah, gente, outra coisa também que eu teria feito diferente se eu soubesse. Eu já teria tirado as portas para pintar, porque eu já teria pintado lá fora, né? Ia ser menos bagunça, ia ser mais fácil também. Porque como eu acabei tendo que tirar para envelopar, bom, basicamente essa foi a parte da pintura. Pintura assim, né? De aplicação do contra-ferrugem. Agora eu vou falar para vocês dos remendos que eu fiz por causa dos buracos de ferrugem que tinha no armário. Em metal, assim, de armário, o recomendado é usar massa plástica. Mas eu não queria mexer com massa plástica, tem cheiro muito forte, enfim. Pesquisando na internet, eu vi uma pessoa que trabalha com metais, trabalhando com a massa acrílica, e eu decidi tentar. Inclusive, até eu vi, né, outra pessoa falando também que fez com massa acrílica, que deu certo, né? Antes ela tinha passado um arcão para proteger da ferrugem e depois ela usou a massa acrílica e funcionou. Então, né, eu passei bastante contra a ferrugem naquela parte lá que tava com um buraco de ferrugem. E depois que secou, eu vim com a massa acrílica. Eu apliquei com um palito de sorvete mesmo e alisei com a espátula para deixar retinho. Aí depois que secou, eu vim com o contra-ferrugem de novo, deixei secar. Aí depois eu passei de novo massa acrílica e eu fiz isso num total de 3 vezes. O resultado foi esse aqui. Para envelopar, eu tive que tirar as portas, né? E como as cantoneiras elas têm um formato assim diferente, meio arredondado, eu achei mais fácil envelopar só a parte assim chapada e deixar esses cantinhos aí que tem umas frescurinhas só pintado com contra-ferrugem mesmo. Isso eu achei legal também para dar um certo contraste entre essa parte chapada, né, com o contact e com as cantoneiras, que originalmente era diferente assim no armário, né? Então eu também achei legal para manter esse padrão, né, essa diferenciação. Eu preciso dizer para vocês que esse contact da Kalunga é incrível. Ele é muito difícil de dar bolha, ele é muito fácil de aplicar.
Eu já tinha aplicado assim para trabalhos pequenos, né, para artesanato, mas é muito diferente de envelopar um móvel, né? Ah, gente, se sobrar um pouco de contact ou se você achar que ele tá soltando assim nas laterais, para ele aderir melhor, é só fazer assim, colocando ele no lugar, aquecendo com o secador. Depois de envelopar, né, os dois lados da porta, eu vim, coloquei o puxador, comprei os puxadores novos. Uma coisa aqui que eu tive bastante dificuldade foi na hora de recolocar as portas. Até deu umas estragadinhas assim no contact por dentro. Aí eu colei um pedacinho assim de contact só para remendar. Como era por dentro, não foi nada assim que me deixou incomodada. E esse foi o resultado final. Tá perfeito? Não, gente. Se olhar de perto, tem uns defeitinhos sim, principalmente das partes que eu pintei correndo e ficou escorrido, mas isso é só vendo bem de perto. O aspecto geral, pra mim, ficou muito bom, deu outra cara na cozinha, e isso que eu nem fiz as gavetas ainda, porque eu vou ter que projetar alguma coisa aqui pra fazer nessa gaveta de baixo, porque eu precisei tirar ela para passar o cabo da lava-louça. Então eu tenho que pensar ainda no que eu vou fazer nessa parte. Para limpar também, eu acho que vai ser bem tranquilo. Já faz um mês que eu envelopei e eu tô usando só um paninho úmido macio para limpar. Eu ainda não precisei usar sabão. E eu gostei do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um joinha aí se você gostou e até a próxima. Tchau!